Fala, galera! Bom, nessa aula nós vamos aprender sobre fração. Eu vou mostrar para você o estudo, o início, de uma fração. Nós vamos ter noção do que é a fração e entender o que é a parte e o todo de uma fração. Tá bom? Então aqui nós vamos ter a primeira aula sobre o estudo das frações, aprender as noções básicas, o princípio de tudo e entender o que é parte e o todo de uma fração. Olha só essa situação aqui, ó. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes iguais e pintou uma parte de verde. Ou seja, ele pintou uma das 4 partes de verde. Ou seja, ele pintou uma das 4 e pintou essa parte, uma parte de cor verde. Assim dizemos que a folha de cartolina é a unidade, tá? Ou o todo, tá? Então, quando fala unidade, ele está querendo dizer como o todo. Então, aqui, ó, de cor cinza, nós temos a folha de cartolina, onde ela representa o todo, tá? O inteiro, tá? Então, temos 3 maneiras de referir ao todo, né? No caso da fração. Pode ser chamado de unidade, uma unidade só aqui, ó, ou pode ser chamado de todo, tá? Ou de inteiro, tá? Então, quando falo inteiro, é a parte como um todo, tá? Então, isso aqui é o todo, a parte total da sua cartolina. E representamos a parte pintada de verde da folha pela fração 1/4, tá? Essa barra aqui, ó, representa divisão, tá? Então, uma fração é uma divisão. Portanto, o que foi realizado nessa cartolina? Bom, a cartolina aqui, toda, né, de cor cinza, representa o todo. Quando eu dividi ali em 4 partes iguais, tá aqui, ó, pontilhado, né, dobrei aqui, eu dividi essa cartolina toda, ou seja, o todo foi dividido em 4 partes. Só que eu não peguei as 4 partes, né, foi dividido em 4 partes iguais, eu não peguei as 4 partes, que no caso a situação Felipe, né, ele não pintou as 4 partes, ele pintou apenas uma parte, né, das 4, ou seja, o todo foi dividido em 4 partes iguais e foi pintado apenas uma. Portanto, a fração que representa, né, essa parte pintada é uma parte, né, um pedaço de 4, né? Então, a parte de baixo aqui da nossa fração representa em quantos pedaços foi dividido o seu todo. O todo é a cartolina, foi dividido em quantas partes iguais? Em 4. Então, embaixo representa por quantas partes, quantos pedaços foi dividido o seu todo. Então, meu todo foi dividido em 4 partes iguais, né? E a parte de cima representa o tanto que você quer. No caso aqui eu quero somente a cor verde, pintar, né, cor pintada de verde, então é um pedaço de uma divisão de 4 partes. Tá? Então a fração que representa essa parte pintada é 1/4, ou 1 dividido por 4. Tá? Você tem 2 maneiras de referir-se a uma fração, 1/4 ou 1 dividido por 4. Olha só, a fração 1/4. O número de cima, né, o número 1, é chamado de numerador. Sempre em uma fração, o número que está em cima ele é chamado de numerador. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra numerador, está se referindo ao número que está em cima em uma fração, tá? E o número de baixo ele é chamado de denominador, tá bom? Então, sempre quando falar a palavra denominador, você sabe que é uma fração e está referindo ao número de baixo, tá? Então, o numerador é o de cima, denominador é o número de baixo. São nomes, né, que foram batizados. O número de cima de uma fração foi batizado de numerador e o número de baixo foi batizado de denominador. Então, sempre que referir a fração, falar numerador e denominador, você sabe que está referindo aos 2 números de uma fração, tá? Ó, o 1 é o numerador da fração. E indica o número de partes pintadas. Então, nesse caso aqui, o número de cima está mostrando as partes que foram pintadas, as partes que vão interessar para você, tá? Aqui nós temos o traço da fração, essa barra aqui, não, o traço da fração. E o número de baixo, ó, o 4 é o denominador da fração. E indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida. Então, sempre o número de baixo da fração está mostrando em quantas partes iguais o seu todo foi dividido. E a parte de cima está indicando quantos pedaços, né, dessa divisão que você está utilizando. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar só a parte que está em verde. Então, meu todo foi dividido em 4 partes iguais e eu estou pegando apenas 1. Então, portanto, a minha fração é 1/4. Tá bom?
A fração que representa a parte da folha que não foi pintada é 3 sobre 4. Olha só, eu dividi a minha folha, né? A minha folha aqui, a cartolina, aliás, em 4 partes iguais. Eu pintei uma dessas 4 de verde. Se eu for representar a fração da parte pintada, será 1 sobre 4, um total de 4, né? Divisão de 4 aqui. E se eu for escrever uma fração que representa as partes que não foram pintadas, seria o quê? A parte de baixo continuaria sendo 4, né, que foi dividido em 4 pedaços, mas eu vou utilizar agora 3. Então a fração que representa a parte que não foi pintada é 3 sobre 4. Então tá aqui, ó, 3 sobre 4, tá? A fração que representa a parte pintada, 1 sobre 4. E a fração que representa a parte que não está pintada, 3 sobre 4, tá? Nesse caso aqui, ó, o numerador da fração é o 3 e o denominador é o 4. Ó, juntando a parte pintada de verde com a parte não pintada de verde, obtemos o inteiro 1, tá? Também podemos representar esse inteiro pela fração 4 sobre 4. Ou seja, vamos analisar aqui. Eu tenho todo, o total aqui. Dividi em 4 partes iguais. Então, a minha parte de baixo da fração vai ser o número 4. E se eu pegar os 4 aqui e utilizar eles? Ou seja, eu vou pegar os 4, então quer dizer que a minha fração, a parte de cima, vai ser 4. Então, eu vou ter uma fração 4 sobre 4 aqui, ó. Então, se eu tenho a fração 4 sobre 4, ou seja, eu dividi algo em 4 pedaços. Estou pegando os 4, então eu estou pegando o inteiro, o total. Então, eu tenho a fração 4 sobre 4. Tanto é que se eu resolver essa fração, vai ficar como? 4 dividido por 4 vai dar quanto? 1. Ó, 1 inteiro é igual a 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Sempre o inteiro representa 1. Tá bom? Então, se você dividiu em 4 partes, né, algo em 4 pedaços, utilizou os 4, você tem o inteiro, 4 de 4, né? Se você tem algo que você dividiu em 10 pedaços, se você utilizar os 10 pedaços, você vai ter a fração 10 sobre 10, ou seja, um inteiro. Você está utilizando o inteiro, tá bom? Agora, se você dividiu uma barra de chocolate em 10 pedaços e você utilizou só 3 pedaços, você comeu só 3 pedaços, então a fração que representa a parte que você comeu é o quê? 3 sobre 10, tá? Então, a parte de cima é os pedaços que você vai estar utilizando e a parte de baixo representa o total que foi dividido aquele objeto ou aquele algo que você está analisando, né? Olha só, veja mais um exemplo. Agora, com uma região quadrada, então temos essa região toda quadrada aqui, né? Ela foi dividida em 8 partes iguais. Então tá aqui, vamos contar os pedaços, vamos começar por esse laranja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então foi dividida em 8 partes iguais. Sempre você vai fazer essa análise, dividir em partes iguais, tá? Dividir em tamanhos iguais, né? Dividir em pedaços diferentes não faz sentido, tá? Então sempre que fala de uma fração que foi dividida em 4 pedaços, em 5 pedaços, em 10 pedaços, sempre os pedaços têm o mesmo tamanho. Tá bom? Sempre tem o mesmo tamanho. Não tem tamanhos diferentes. Então, vamos analisar essa figura aqui. Então, é o quadrado que foi dividido em 8 partes iguais. Só que tem um detalhe. Dos 8, 3 foram pintados, tá pintado de laranja, né? E 5 aqui tá em cor cinza, né? Não foi pintado. Agora, vamos analisar o que vai ser pedido aqui, né? Olha só. Nesse caso, o todo, o inteiro, é a região quadrada. A região toda aqui, ó. Isso aqui tudo, né? Todas as de cor cinza e cor laranja, somando tudo aqui vai dar um inteiro, né? 8 de 8, ou seja, 8 sobre 8, vai dar um inteiro da fração. A região quadrada foi dividida em 8 partes iguais, sendo que 3 partes foram pintadas de laranja. A parte pintada de laranja corresponde à fração qual? 3 sobre 8, ou seja, o quadrado foi dividido em 8 partes, então embaixo na fração fica o número 8, é o denominador. E como eu vou pegar apenas a parte laranja, que são 3 pedaços, então em cima fica o quê? 3, tá? Então 3 sobre 8, ou seja, o 3 é o numerador e o 8 é o denominador, tá? Ou seja, a fração que representa a parte pintada de laranja é o quê? 3 pedaços de uma divisão de 8, né? 8 pedaços. Olha só, olha essas 3 perguntas aqui, ó. Pergunta número 1 é referente a essa mesma figura aqui que nós estamos, né, analisando. Ó, qual a fração que representa a parte da região quadrada acima que não foi pintada de laranja? Ou seja, o quadrado ficou lá embaixo, então não seria acima, seria abaixo, né? Mas vamos lá. Qual a fração representa a parte da região quadrada assim, que não foi pintada de laranja? Ou seja, se foi dividido em 8 pedaços e 3 foi pintado de laranja, então restou 5 pedaços, né? Então a região que não está pintada de laranja é 5. Então vai ser o quê? 5 sobre 8, ou seja, 5 dividido por 8. Pergunta 2.
qual a fração representa a região quadrada inteira. Então foi dividido por 8, estou pegando os 8 pedaços, eu tenho que a fração 8 sobre 8, tá? E pergunta 3. Na fração 5 sobre 8, né, de uma região, né, plana aqui dessa figura, o que indica o denominador 8 e o numerador 5? Que nessa fração aqui, 5 sobre 8, né, dessa figura aqui, o que está representando na fração 5 sobre 8? O que está representando o denominador ser 8 e o numerador ser 5? Olha só. O denominador 8 indica que a figura foi dividida em 8 partes. Tá? Então, sempre o número de baixo, que é o denominador, indica em quantas partes foi dividida a figura, o todo, né? E o numerador sendo 5, indica que foram consideradas 5 partes. Ou seja, eu dividi em 8 pedaços, quer dizer, o meu número de baixo, a fração é 8. E eu vou pegar 5 desses pedaços. Então, o numerador, que é o número de cima, vai representar o número 5, tá? Então, portanto, essa foi nossa aula sobre noção de fração. Então, não se esqueça, tá? Então, quando você pega um objeto, alguma coisa, e divide ele em algumas partes, você está realizando uma fração. Você está dividindo alguma coisa em pedaços iguais, tá? Então, sempre pedaços iguais. Então, se você dividiu em 10 pedaços, significa que na fração o número de baixo vai ser 10. Desses 10 você está pegando só 4, então quer dizer que a parte de cima vai ser 4. Ou seja, estou utilizando 4 pedaços, né, de um todo que foi dividido em 10 partes, tá bom? Então, fico por aqui e fui!